Pessoal, sem perder tempo nesse sábado, tá bom? Gente, é o seguinte, o Santos está de folga, aliás, era descanso, o Santos está descansando, os jogadores estão descansando. Aquilo que a gente já falou, do que a gente não sabe, eu não sei, você não sabe, a nação santista também não sabe. Mas algumas coisas aconteceram nesse sábado e eu queria conversar com vocês sobre algumas notícias desse sábado. Mas antes, sem perder tempo, gente, se inscreve no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Vocês sabem, eu preciso disso, tá bom? Preciso disso. Vocês não vão me ajudar a chegar em 175 mil? Tô esperando, hein? Não se inscreveu ainda? Se inscreve então, tá bom? Gente, é o seguinte. Hoje, o Daily Mail, um jornal inglês, noticiou que o Neymar, no final do ano, pode ir para Major League Soccer para jogar com o Messi e também com o Luis Suárez no Inter de Miami, na Major League Soccer, tá? Revivendo o trio MSN. M de Messi, S de Suárez, N de Neymar. Bom, vou explicar uma coisa para vocês. Gente, é o seguinte, o Daily Mail não é um jornal confiável. Não é. Ele é sensacionalista. Tá bom? Aí alguém pode até dizer, mas como é que um jornal da Inglaterra está noticiando isso? Sendo que o Messi é brasileiro, a Inter é de Miami. É que o dono da Inter de Miami é o Beckham, que é inglês. Tá? Mas volto a dizer para vocês, o Daily Mail não é um jornal confiável. Não é confiável. Tá? Então você pega o The Guardian, Mirror, esses jornais são confiáveis. São jornais ingleses, que você sabe que são jornais sérios. O Daily Mail é, repito, sensacionalista. De todo modo, o Daily Mail publicou essa notícia e isso que repercutiu no Brasil. Basicamente e principalmente entre os santistas. Entre os santistas. Tá? Bom, pro Neymar ir para lá e para ganhar um bom salário, porque o salário lá tem teto salarial mais ou menos como funciona na NBA e nas outras ligas americanas, tá? O teto salarial é 650 mil dólares por temporada. 650 mil dólares por temporada. Isso dá menos do que o Neymar ganha por um mês. Agora, se ele for para lá e ocupar a vaga do jogador designado, que foi criado em 2007, se eu não estou enganado, quando o Beckham foi para o Galaxy, Los Angeles Galaxy, e na época ele assinou um contrato de 250 milhões de dólares por 5 temporadas, dando 50 milhões de dólares por temporada. Tá? Então, se ele entrar nessa categoria do jogador designado, ele pode fazer o contrato que ele quiser lá dentro. Só que essa categoria do jogador designado, na Inter de Miami, ela é ocupada pelo Messi, pelo Busquets e pelo Alba. Até onde eu sei, nem o Suárez está nessa categoria. Mas o que o Daily Mail anunciou é que no final dessa temporada, que vai terminar agora em novembro, o Busquets e o Alba vão se aposentar. E aí o Suárez já entra nessa categoria. E sobraria uma vaga que poderia ser ocupada pelo Neymar. Tá? Poderia ser ocupada pelo Neymar. Então, é possível. Se de fato Busquets e o Alba se aposentarem, então de fato abre essa possibilidade de o Neymar entrar nessa vaga do jogador designado, que é o Beckham, a Lady Beckham. A Lady Beckham, ou o jogador designado. E aí ele poderia fazer o contrato ganhando o que ele quisesse, desde que atendesse houvesse um acordo com o Inter de Miami. Bom, outra coisa que o pessoal está falando é o seguinte. O Neymar vai para lá porque ele quer jogar menos, porque lá o calendário não é que nem o calendário aqui no Brasil. Mais ou menos. Mais ou menos. Quem fala isso demonstra desconhecimento. Vocês querem ter uma ideia? Querem ter uma ideia? Sabe quantos jogos nessa temporada o Miami já fez? 50, e o campeonato não acabou. Não acabou. Não acabou. Não terminou ainda a temporada regular, tem mais 3 jogos. Então ele vai chegar a 53. Se ele chegar no playoff e tá já na zona de classificação, ele vai fazer mais... classificam 8 times. O primeiro com o 8º, o segundo com o 7º, o terceiro com o 6º, o quarto com o 5º. Tá? Só que ao contrário da NBA, que é melhor de 7, na Major League Soccer é melhor de 3. Você pode fazer 3 jogos, você pode ganhar do seu adversário do 2-1. O melhor time joga 2 vezes em casa, se necessário a segunda, e uma vez fora. Então se você fizer todos os jogos, você vai ter 40, você tem primeiro, depois você tem quartas, semi e final.
você pode fazer aí nessa brincadeira, 3 vezes 3, 9 jogos. Mais um jogo de campeão, que é o jogo único, 10. Então, nesse momento, o Miami, que tem 50 jogos, vai atingir 53, pode chegar a 63. Pode chegar a 63. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que lá tem a Major League Soccer, tem a Leagues Cup, que é uma espécie de Copa Brasil, tá? Só que lá é disputado com times do México e do Canadá também. E tem a Liga dos Campeões da CONCACAF. Então, numa temporada, um time lá da Major League Soccer pode bater mais de 60 jogos. Se ele chegar entre os melhores, claro. E o que se espera é que o Inter de Miami chegue, pela grana que o Beckham investe, pelos jogadores que lá estão. Então, neste momento, o Inter de Miami já fez 50 jogos. Sabe quantos jogos o Santos fez nesse mesmo período? 42. 42. Claro, porque o Santos é um time que não passou na primeira fase da Copa do Brasil, não está disputando torneios internacionais, etc e tal. Vamos pegar, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui para vocês o Palmeiras. Palmeiras, para a gente ver quantos, já que o Palmeiras disputa bem a Copa do Brasil, Libertadores, e vamos ver quantos jogos o Palmeiras já fez nessa temporada, tá? Vamos puxar aqui. O Palmeiras já fez 60 jogos, 10 a mais do que o Miami. Tem mais coisa pela frente. É claro que o melhor time do Brasil, pegando todos os jogos, Campeonato Brasileiro, Campeonato Regional, Copa do Brasil e o Torneio Sul-Americano, ele vai bater mais jogos do que a Major League Soccer. Mas os melhores times da Major League Soccer, eles ficam próximos do número de jogos aqui de times brasileiros. Então essa conversa de que o Neymar vai para lá porque lá vai jogar menos do que joga aqui, mais ou menos. Ah, lá só joga de final de semana, ou então às vezes a cada 10 dias. Não é verdade. Isso para os times pé de pau lá. Para os times como o Santos de lá hoje, o Santos da Major League Soccer, joga pouco. Joga pouco. Mas indo para a Inter de Miami, é diferente. É completamente diferente. Entendeu? Então é conversa fiada isso daí. De que o Neymar vai para lá para jogar menos. Ele pode até jogar mais do que joga aqui. Porque, como eu falei, se ele estivesse lá desde o começo dessa temporada, ele já teria feito, se possível, 50 jogos. O Santos fez 42. Entendeu? Fez 42. Ah, senhor Mário, mas e o restante do Campeonato Brasileiro? Tá, 42. Faltam 12. 2, 2, 4, faz chegar no máximo a 54. A Inter de Miami já tem 50. Tem mais 3 na temporada regular. Vai a 53. Mais os playoffs. Então, esse ano, essa temporada, a Inter de Miami vai jogar mais do que o Santos. Então, quando sair notícia, vocês procurem pesquisar, para a gente saber exatamente o que essa notícia significa. Então, vamos lá. Repetindo, gente. Primeiro, Daily Mail, jornal inglês, não é confiável, é sensacionalista. Não é como The Guardian e o Daily Mirror. Não é. Tá? O Daily Mail é um jornal, repito, sensacionalista e pouco confiável. Ele que trouxe essa notícia de que o Neymar pode ir para a Inter de Miami e reviver o trio MSN ao lado do Messi e do Suárez. Tá? Se, por um acaso, o Busquets e o Alba se aposentarem, eles vão abrir a brecha para o jogador designado. E aí o Neymar passa a ganhar o que, de fato, ele negocia lá com o pessoal. Se eles não pararem, ele não tem direito a isso. Inclusive o Suárez, volto a dizer para vocês, não ganha lá o que ele ganharia, por exemplo, aqui no Grêmio. Não ganha. Mas ele não está mais preocupado com isso. Está rico, ele quer morar em Miami, ficar junto com o Messi, curtir a vida lá. Pô, morar em Miami é do cacete, cara. Vocês conhecem? Eu conheço. É demais. Lá tudo funciona, tudo é limpo, é tudo organizado, é bonito. A Flórida é linda. Entendeu? Infelizmente, a nossa natureza é tão bonita quanto a natureza nos Estados Unidos. Só que lá os americanos cuidam, aqui os brasileiros aqui cuidam. Então essa é uma grande diferença. Por exemplo, São Francisco, que eles dizem uma das cidades mais lindas do mundo, é bonita? É, eu conheço São Francisco. É mais bonito que o Rio de Janeiro? Nem de longe. Só que o São Francisco foi feita pelos americanos e o Rio de Janeiro foi fabricado pelos brasileiros. Então o Rio de Janeiro ela é linda pela beleza natural. Só que quando houve intervenção do ser humano, do homem, no Rio de Janeiro, eles não souberam transformar aquilo ainda em algo mais bonito ainda, porque no Rio de Janeiro, gente,
as ruas, tudo desorganizado. Sabe? Bom, deixa pra lá, não vamos falar muito sobre isso, que não vem ao caso. Tá? Então, deixando claro isso, não entre nessa conversa. Pode ser que ele vá? Pode. Pode. É uma possibilidade? Existe. Mas eu não entraria nessa conversa fiada, não. Não entraria de jeito nenhum. Tem uma outra notícia rolando aí também. Essa notícia foi dada pelo meu amigo Lucas Mussetti. A Inter de Milão, essa é outra Inter, essa é de Milão, a outra é a Inter de Miami. A Inter de Milão estaria interessada no Robinho, tá? É o Robinho Júnior. E tá mandando aí olheiros para ver o jogador e tal, e acompanhar em algumas partidas. Só que ele não joga. Vai ver o quê? Vai ver o quê? Ele não joga na base, tá? Não joga na base, porque ele tá entre os profissionais. E no profissional ele não entra no campo. Eu quero saber o que os caras vão fazer aqui. Eles vão gastar uma grana de passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte local. Eu não sei se eles vão conseguir ver o Robinho Júnior jogar. Não sei mesmo. Pode ir. Eu acho que os caras vão sem precisar olhar. Porque esses jogadores estão sendo monitorados na Europa, não só na casa da Inter de Milão. Os caras já começam a monitorar desde dos 14 anos. Desde os 14 anos. Aí lá na Europa, os caras, o filho do Robinho, tá treinando no Santos. Os caras já regaram olhos também. Bota os caras para olhar. Vê como é que ele é bom de fundamento. Ele é bom, ele é inteligente taticamente. Ele tem velocidade. Ele tem drible. Ele é um jogador que tem noção do coletivo. Os caras estão olhando, ó. Tanto é que o jogador está sendo convocado, contratado com 15, 16 anos, já está sendo levado para lá. Até porque eles querem preparar o jogador, eles querem preparar, e não que o futebol brasileiro os prepare. Ele quer preparar os jogadores, e mais ainda, tem medo que de repente alguém contrate na frente. Então essa paura, esse medo, essa neura, que Real Madrid e Barcelona principalmente tem, desde a ida do Neymar para o Barcelona. Entendeu? Começou essa coisa toda. Mas tem essa história aí, mas sinceramente eu acho esquisito, porque o Robinho não joga. Os caras vão fazer o quê aqui? De qualquer maneira, é uma notícia e tem que ser dada e analisada. A minha análise é essa. Gente, é o seguinte, 15.500 ingressos, segundo me informou o Wagner Vilaron, meu amigo, que é o gerente de comunicação do Santos, foram colocados à venda para esse jogo contra o Corinthians na próxima quarta-feira, tá? Esse jogo é muito importante, no vídeo passado eu falei sobre isso, eu acho legal vocês darem uma olhadinha, porque esse jogo pode determinar o futuro do Santos. Se o Santos ganhar, encorpa. Se ele perder, entra em depressão. E aí compromete a sequência da temporada, na minha opinião. O Corinthians vem com mais ou menos uns 7 desfalques para esse jogo. O Santos tem que se aproveitar. Tem que se aproveitar. Tá? Mas de qualquer maneira é isso. 15.500 ingressos foram colocados à venda para esse jogo da próxima quarta-feira. Mais uma noticinha que eu queria falar com vocês aqui antes de encerrar esse vídeo. O Santos colocou ao redor de alguns pontos do CT placas para aumentar a altura do muro e impedir a visibilidade de quem está do lado de fora. O que eu acho? Eu acho correto. Correto. Tem que treinar, tem que ter privacidade. Os caras vão treinar. Um muro baixo, o cara vai lá e fica olhando. Quem te garante que um cara do Corinthians não está lá olhando o treino do Vojvoda? O Vojvoda é um cara que trabalha taticamente, brutalmente. Tá certo. Tem que subir mesmo. Tem que subir mesmo. Quer privacidade? E tem que ter. Então tem que fazer isso. Eu me lembro muito bem, quando eu cobria a NBA, o Chicago treinava num lugar lá chamado Bertol Center, tá? Então os jornalistas eram convidados para assistir os 15 primeiros minutos do treinamento. A gente ficava assim numa sala que tinha um vidro grande, aberto, abria e fechava, e você podia filmar lá de cima o treinamento, tá? O cinegrafista ele filmava. Quando dava mais ou menos 15 minutos de treino, os vidros fechavam e uma cortina preta descia, tinha acústica, você não escutava nada que está sendo dito lá embaixo, e o Phil Jackson, junto com o Michael Jordan, com o Scott Pippen, Dennis Rodman, quebrava o pau e treinava, ninguém via. Então tem que ter privacidade mesmo, e eu sou favorável e aplaudo essa iniciativa. Acho que o Santos devia ter o controle total de toda a periferia do estádio. Tudo que emoldura ali o CT, onde o Santos está trabalhando, tem que ser protegido. Eu concordo com essa medida. Tá bom? Gente, não se esqueça, hein? Diga não ao novo Estatuto do Santos. Diga não ao novo Estatuto do Santos. Esses velhacos estão querendo passar a perna em você que é torcedor.
Tá bom? Amanhã a gente volta a se falar.